Olá pessoal, é um prazer estar aqui e responder ao primeiro bloco de perguntas que foram feitas dentro do Papo de Negócios Sebrae 2014. A primeira pergunta é: quais as iniciativas existentes e direcionadas aos microempreendedores criativos? Bom, gente, a Secretaria da Economia Criativa ela tem na sua missão o atendimento aos micro e pequenos empreendedores, que correspondem à maioria dos empreendedores desses setores no Brasil. Diante disso, a gente tem 3 ações que eu acho que são emblemáticas e que são exemplares nessa relação com esse profissional. A primeira é o Criativa Birô. O Criativa Birô é um escritório, um espaço de articulação de serviços para o fomento e a formação dos profissionais dos setores criativos. Nós estamos implantando os Criativas Birôs hoje em 13 unidades da federação, no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso, no Acre, no Pará, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Pernambuco, em Minas, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Brasil todo, as 5 regiões, já estão recebendo essa primeira leva de Criativas Birôs em parceria com as Secretarias de Cultura dos estados. A ideia é que até 2015 a gente consiga atingir as 27 unidades da federação e promover, na verdade, e dar acesso aos profissionais dos setores criativos, a esses micro e pequenos empreendedores, a informação, a possibilidade de se qualificar em gestão, de acessar crédito bancário, de obter assessoria, de consultoria e participar de eventos e feiras de negócio relativos aos seus setores. A segunda pergunta diz o seguinte: em comparativo com países que são referência em investimento na economia criativa, qual o cenário atual do Brasil e quais os principais obstáculos a serem enfrentados para o desenvolvimento do setor? Bom, o Brasil, em termos de políticas públicas, está inaugurando esse processo. A Secretaria da Economia Criativa ela vem a ser essa primeira institucionalidade no nível nacional para a formulação e implementação de política pública para o desenvolvimento dessa economia. Ela foi criada, começou a ser estruturada em 2011, nós temos 1 ano e 2 meses de atuação, e na verdade existe um longo caminho aí a ser trabalhado, a ser construído. A gente identifica como obstáculos, primeiro, a questão da informação. O Brasil é um país de uma riqueza criativa inquestionável, mas que ainda não consegue visualizar de forma concreta de que forma essa criatividade se transforma em ativo econômico. A gente tem algumas pesquisas iniciadas, a FIJAM tem uma grande contribuição nesse sentido, mas a Secretaria, através de uma parceria com o IBGE, está desenvolvendo uma metodologia para a identificação de uma conta satélite da cultura, quer dizer, uma conta que define quanto do PIB brasileiro realmente é produzido a partir desses setores criativos. A gente tem fomentado a criação de observatórios estaduais de economia criativa para levantamento de dados. A gente estamos assinando um acordo com o CNPq também nesse sentido, para apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas, e aí a gente começa a ter uma maior visibilidade dessa economia, que em grande parte é informal. Um outro obstáculo está ligado ao fomento, e nesse aspecto a gente tem desenvolvido algumas ações, como eu falei, da rede de Criativas Birôs, que vem enfrentar isso, com assessoria, com consultoria, com edital de incubadoras que a gente está para lançar agora no final desse mês, para apoiar incubadoras que venham a acolher empreendimentos criativos para o desenvolvimento de novas ideias e transformá-las em atividades sustentáveis. No que se refere à formação, o Criativa Birô também trabalha com formação, e também estamos lançando o edital de formação em gestão para profissionais de setores criativos, mas também estamos numa ação junto ao Ministério da Educação, no sentido de ampliar as oportunidades de extensão universitária, de se pensar numa nova proposta de qualificação para esse novo profissional do século XXI. Isso para citar algumas iniciativas. Com relação a marcos legais, nós temos alguns obstáculos. A gente reconhece que muitos empresários, muitos empreendedores criativos hoje
tem uma série de problemas ligados à questão tributária, por exemplo, o regime simples, regime de tributação simples, não incorpora atividades culturais, atividades criativas, isso para a gente é um problema, né? A questão da importação de equipamentos e softwares que não tem similar nacional, quer dizer, o valor da tributação do imposto é muito elevado. Isso é uma questão que a gente acredita que a desoneração tributária é fundamental para enfrentar isso, a questão da regulamentação de algumas profissões, algumas antigas, como o próprio artesanato, que ainda não está com o seu estatuto aprovado, né? Ainda não está com uma profissão regulada, até as novas profissões, quando a gente pensa no web design, né? Em tantos outros que estão surgindo e que não tem esse amparo, né? Esse amparo legal. No que se refere à própria institucionalidade da economia criativa, a gente sabe que isso também é um obstáculo que a gente vem enfrentando nas articulações que a gente tem feito com os estados e municípios. Não basta o poder público no nível federal institucionar políticas para o desenvolvimento da economia criativa, a gente precisa realmente que estados e municípios também assumam o seu papel. A terceira pergunta é o seguinte: de que modo a Secretaria tem desenvolvido políticas públicas globais para os empreendedores criativos diante da diversidade dos ciclos econômicos desenvolvidos? É realmente uma ótima pergunta. Os setores criativos, se a gente pensar nos jogos digitais, no artesanato, na moda, nas culturas populares, na arquitetura, a gente tem ciclos econômicos com atores diferentes, com gargalos e questões diferentes a serem enfrentadas, mas ao mesmo tempo temos algumas que são similares. Então o que a Secretaria tem feito? A gente começa atacando naquilo que é transversal. A gente identifica, por exemplo, que a gestão é uma questão crítica em todos os setores. Então o Criativa Bureau, ele chega num primeiro momento focando a formação em gestão, né, numa perspectiva mais ampla, mas na medida que a gente vai desenvolvendo essas ações e vai se apropriando das necessidades específicas e das vocações regionais de cada estado, a gente também vai adaptando as nossas políticas, os nossos projetos, as nossas ações. Então a gente começa com aquilo que é transversal para depois atuar no particular, né? E esse particular também a gente vai compreendê-lo na medida que a gente tiver mais dados e informações. A quarta e última questão desse bloco é: quais as principais iniciativas para a formação e gestão dos empreendedores criativos? Eu acho que eu acabei já respondendo nas questões anteriores. Quer dizer, nós já lançamos um primeiro edital, que foi o Prêmio Economia Criativa para a área de formação, mas agora a gente vai estar lançando um novo edital para a realização de cursos nas áreas de gestão de carreiras, de gestão de empreendimentos criativos e de gestão e produção de eventos. Estamos também ofertando e vamos oferecer formação na rede dos Criativos Bureaus, né? E estamos numa ação junto ao Ministério da Educação, no sentido realmente de qualificar a oferta de cursos de extensão, de repensar a qualificação no curso superior e na pós-graduação. Bom, gente, essas são as respostas do primeiro bloco. Obrigada pela escuta. Vamos em diante. Obrigada.